Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Estamos aqui para esse momento, este domingão, aqui onde estou, na minha região, na Bahia. Tá chovendo, tá uma chuvinha bem gostosa. Não sei de qual região você é, não sei como está o clima aí, mas eu sei que o nosso Deus é Deus de todas as estações. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o local, não importa a circunstância. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos, o impossível. Amém? Então, quero nessa hora te convidar a orar junto comigo, a orar para entregarmos o nosso coração na presença do Senhor, mas pedir também que o Espírito Santo fale conosco, dá acesso a Ele a nos ministrar neste dia. Amém? Então, vamos juntos? Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu santo nome. O Senhor que é Deus justo, poderoso, maravilhoso, santo, fiel. Toda honra e toda glória entregamos a ti, ó Deus. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Pai. Que seríamos de nós sem o Senhor? Que seríamos de nós sem a tua presença? Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pela chuva que cai sobre nós. Obrigada, Senhor. O que seria da terra se não fosse a tua mão? O que seria de nós se não fosse o Senhor a nos sustentar? Tudo aqui é do Senhor, vem do Senhor e dependemos de Ti, ó Pai. Queremos pedir nesse dia, Pai, que em nome de Jesus a Tua vontade se cumpra sobre nossas vidas, que o Espírito Santo nos guie, Senhor, para vencermos mais um dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia, que coisa linda, gente. Ó, seremos ministrados no livro de Segundo Reis, capítulo 4. Gente, nós vamos, aprofunde-se nessa leitura de Segundo Reis, capítulo 4, porque são coisas lindas que o Senhor faz através da vida do profeta Eliseu e que fala muito, nos ensina muito. E há uma mensagem aqui nessa história da Sunamita, e eu quero trazer um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou no meu coração para a gente compartilhar aqui. Amém? Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Devocional Caminho Diário não é um culto de uma hora, não é um culto, e não é uma aula de teologia. Aqui é eu compartilhando o meu devocional com vocês, aquilo que o Senhor falou comigo, para quê? Para te incentivar a querer viver esse tempo de qualidade com Deus. Eu não sou a favor de você cultuar somente por uma tela de celular, de uma tela de televisão. Você precisa ouvir, aprender sim, é claro, e tem sido enriquecedor as oportunidades que a internet nos dá, mas não troque o tempo seu de Bíblia, de você fazer, tá até velhinha aqui minha Bíblia, gente, ô glória, minha Bíblia diz tudo. O seu tempo com o Senhor, o seu tempo de qualidade com Ele, você e Ele, por uma mensagem. É edificante, sim, mas foi o que o Senhor entregou para aquela pessoa. E o que eu quero dizer é que Ele também tem para falar para você no íntimo, tá? O mundo hoje está acostumado a só cultuar em casa, e não foi para isso que Deus nos chamou, para ficarmos trancados dentro de casa, sem ir fazer a boa obra. Ele quer que a gente também se posicione, amém? Ah, missionário, por que você está aqui? Porque eu sei que muita gente está precisando ouvir isso aí. Amém? Então, eu venho aqui incentivar o vídeo de 10 a 15 minutos, e aí eu deixo você com um gostinho de quero mais, exatamente para que você busque, para que você também faça a sua parte. Amém? Então, vamos lá? Ó, 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas uns pequenos versículos a partir do versículo 8, a história da Sunamita. Versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. E aqui eu paro nessa mensagem. Havia ali uma mulher rica. Faça uma leitura completa, amém? No versículo 13, Eliseu vai perguntar a ela: o que há de se fazer por ti? O versículo 14, Geazi vai responder: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Faça uma leitura completa, porque, como eu já disse para vocês, a minha intenção aqui não é fazer a leitura da Bíblia por você. Eu quero que você pare, que você leia, que você se mergulhe de fato, se derrame nessa mensagem, na leitura bíblica. A intenção aqui é que você pegue um pouquinho dessa oportunidade para poder. Lindo, lindo. A tia tá gravando, viu?
para poder fazer desfrutar da do que Deus falou um pouco comigo, mas também buscar esse derramar na sua vida. Amém? Então, 2 pontos a gente precisa observar aqui. Primeiro, essa mulher era rica. E o que é que ela fazia, missionário? Não entendi foi nada, você só leu umas estrofezinhas do versículo. Ela era uma mulher rica e Eliseu, a casa dela, ficava ali no percurso de Eliseu. Eliseu ia e vinha por ali e ela observa Eliseu e sabe que ele é um homem de Deus. Pessoas inteligentes, sábias, buscam pessoas de Deus. Amém? Ponto 1. Então, ela começou a sustentar ali Eliseu no seu curso. A palavra de Deus nos diz, ide, e lá Deus prepara, né? O caminho, Deus prepara, eles nos sustenta. Isso é fé. E Eliseu, sempre que passava por ali, tinha ali o sustento dele garantido através daquela mulher. Ela lhe ofertava pão. E ela fez mais além, ela fez um quarto para Eliseu. Então, não só o alimento, ela queria que toda vez que Eliseu passasse por ali, ele tivesse um lugar para repouso. Essa é a mão de Deus. Deus, ele providencia toda a nossa necessidade. Ele é maravilhoso. Tudo aquilo que a gente necessita, Deus providencia. Deus é maravilhoso. Isso para quem depende dele. Amém? Ponto 2. E Eliseu, por saber, gente, o homem de Deus, Deus já tinha com certeza revelado a Eliseu qual era a necessidade dessa mulher. A mulher era rica, mas a gente sabe que riqueza não é tudo. Riqueza não é tudo. Então, guarde isso. Nós somos ricos quando vivemos na prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus nos satisfaz em todas as áreas. Ela nos preenche em todas as áreas, nada fica vazio. E essa mulher era rica. Tinha posses, era conhecida, mas existia um vazio dentro dela. E é por isso que eu li pequenos versículos, porque senão eu ia ter que ler o capítulo todo e aí você ia ficar folgado aí, né? Então, Eliseu olha para essa mulher e diz: "E o que eu preciso o que há de se fazer por ti?" Gente, uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus principalmente, e qualquer pessoa entraria na casa daquela mulher e observaria, ele estava já repousando lá. Então, com certeza, ele observou que ela era mulher de posses, mas que ela não tinha filhos. Então, ele lhe faz essa pergunta já sabendo da resposta. Profeta. Ele já sabia a resposta. Porém, ele pergunta. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é entregar aquilo que a gente permite que ele entregue. Amém? E Eliseu faz essa pergunta, mas ela disse: Eu tenho tudo. Se você fazer a leitura aí completa, você vai ver que ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Que ela dizia assim: Olha, eu já tenho toda a riqueza, eu não vou pedir mais nada. É uma mulher já avançada de idade, de certa forma, porque Geazi, ele vai olhar para Eliseu e vai dizer assim: é, Olha, profeta, essa mulher não tem filho e o marido dela já é velho. Quer dizer assim, é impossível ela poder realizar esse sonho. Ela tem posses, aos olhos humanos, ela é muito bem de vida, mas existe um vazio dentro dela. E isso aqui vai falar com a gente, sabe? Nós nos acumulamos de tantas coisas desse mundo. A gente busca tanta coisa deste mundo e a gente esquece que existem coisas que o mundo não pode nos dar. O dinheiro não pode nos dar. Quando eu digo mundo, gente, eu digo o que são as coisas desse mundo. Eu não estou falando da areia, da terra, do sol, não. Eu estou falando sobre as coisas que o ser humano começou a colocar como valor e que, no fundo, geram vazio nas pessoas. Então, as riquezas dessa mulher não tirou a solidão dela de não gerar filhos. Ela se sentia humilhada, ela se sentia, vamos dizer assim, amaldiçoada, porque a gente entende que nessa época uma mulher que não gerava filhos era tida como amaldiçoada. Ela não tinha o dom de gerar, que Deus disse o quê? Ir de multiplicar. Essa função ele deu para a mulher. E a mulher não fazer isso era como se ela fosse amaldiçoada no pensamento deles. Mas a gente sabe que com Deus as coisas não funcionam assim. E ele enviou o profeta ali. Gente, a passagem de Eliseu ali na frente da casa daquela mulher nunca foi à toa. Deus sabe todas as coisas. E a gente precisa acreditar muito nisso. Ele sabe todas as coisas. Então, Eliseu, ele
vai conceder. Faça a leitura restante. Não é o final da história que eu quero falar aqui hoje, mas é exatamente que Deus ele conhece as nossas necessidades. E ele está aberto para ouvir o nosso pedido. Olha o que Eliseu pergunta para ela: o que eu hei de fazer por ti? E ela diz nada. Geazi que vai dizer o que é que ela precisa. Mas Deus espera que nós abramos o nosso coração para ele, sabe? O que muitas vezes nos falta é uma oração de verdade. É uma oração sincera com o Senhor. As pessoas têm pedido muito pelas coisas desse mundo. E Deus está querendo dizer para nós: eu quero tirar o seu vazio. Eita Deus. Eu quero preencher o que entristece a tua alma. Eu quero arrancar de dentro de você o que te fere. O que feria essa mulher? A solidão, o sentimento de incapacidade por não poder gerar um filho, por ver o seu marido envelhecer e não ter um descendente. De que lhe valia todo aquele dinheiro? De que lhe valia toda a riqueza se não tinha um descendente para deixar? Gente, talvez hoje, no mundo que a gente viva hoje, isso não faça nenhum sentido, porque as pessoas não querem nem filho. Estão brigando para não dividir fortuna, herança. Mas ali, naquele contexto, naquela época, isso representava demais. Era um vazio terrível para a vida desse casal. Mas Deus envia um profeta. E o que eu quero dizer para você, Deus me enviou aqui hoje para você, para dizer que Ele sabe aonde está a sua dor. Ele sabe o vazio que você carrega. Ele sabe exatamente o que você precisa. Você e Ele sabem. Então, por favor, não limite a Deus. Não limite, não coloque Deus numa caixinha. Abra o teu coração. Mas eu vou dizer algo maior ainda. Pare de querer as coisas desse mundo. Elas não te preenchem. Talvez esse casal se enriqueceu muito, tentando preencher um vazio que eles tinham. Mas na sua velhice, eles perceberam que isso não foi possível. Ainda continuavam vazios. A casa não tinha o barulho das crianças. A casa não tinha o amor de pai para filho. E talvez é exatamente isso que nós estejamos precisando hoje. De coisas que façam verdadeiramente sentido na vida, de coisas que verdadeiramente são importantes. Casa, carro, mansões, iates, avião, tudo isso é passageiro. Se cair, quebra. Mas o que a gente carrega dentro de nós, isso vai para a eternidade. Amém? Então, que você continue nessa leitura e veja o que Deus faz com aquilo que nós necessitamos. Olhe o que Deus fez na vida dessa mulher. E é por isso que o Devocional Caminho Diário só tem 15 minutinhos de vídeo. Porque eu quero que você gere dentro de você uma vontade de continuar, de fazer a leitura e de aprender um pouquinho mais. Amém? Que o Espírito Santo te visite e fale com você. Dê a ele essa oportunidade. Dê a ele esse acesso. Amém? Então é isso. Grande abraço. Te vejo aqui amanhã para mais um Devocional Caminho Diário. Fique com Deus. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Deixe aqui os seus comentários. Descobrindo aí o que foi que você encontrou, compartilhe comigo também. A sua experiência com o Espírito Santo. Eu também quero ser compartilhada dela, eu também quero receber dela. Amém? Então é isso. Tchau, tchau. Cheiro grande.